tema da mensagem dessa noite é: amando a Cristo ou amando um conceito? Eu quero que vai ser para pensar mesmo, que você me empreste esses minutos para você questionar sobre isso. Eu amo a Cristo ou eu amo um conceito? Porque pensando sobre isso, veja só, qual Cristo eu amo? Há muito Cristo sendo ministrado nos dias de hoje. Veja, há um Cristo ideológico político. Sim, Judas acreditava nisso, por isso que ele vendeu Jesus quando ele viu que não era esse o Jesus que ele tinha desenvolvido. Quando Judas foi chamado para andar com Jesus, ele foi seguindo esse Cristo, e ele viu a ideologia de um rei soberano, vencedor, e tinha aquela mensagem do Messias no cavalo branco, para poder vencer, e ele acreditou que Jesus ia fazer uma revolução política, ia estabelecer um ministério, ele ia pegar um ministério, talvez o de finanças, porque já era tesoureiro, né, e aquela coisa toda. Mas quando ele foi percebendo que aquele Cristo não era o Cristo que ele definiu, ele resolveu vendê-lo. Mas assim é com todo o Cristo conceito. Iremos abrir mão dele em algum momento, por alguma circunstância. Então Judas, ao ver os seus planos futurísticos mirabolantes cair por terra, porque o homem a quem ele seguia, da qual ele tinha devotado há algum tempo, aquele Cristo conceito, não existia naquele Jesus que estava ali, ele então decidiu vendê-lo, e vendeu por 30 moedas de prata. Um Cristo filosófico, talvez esse seja o caso. Esse período nosso em que, já na época de Jesus, já tinha grandes filósofos da Grécia, já tinha escrito grandes textos. Talvez na nossa era também já tem muita gente difundindo filosofias, e talvez você gosta desse Cristo, ama um Cristo de filosofia. A filosofia cristã é linda, meu Deus, não é verdade? Ama, perdoa os seus inimigos, ame seus inimigos, ore, olha que mundo, a filosofia, e essa coisa mexe com o imaginário humano, e há muita gente seguindo um Cristo filosófico, não é verdade? Há um Cristo ativista. Se você acha que Jesus nunca foi ativista de coisa nenhuma, nós tínhamos ali os saduceus, nós tínhamos os fariseus, ele tinha naquele período todo, aquele tanto de gente ali, seguindo a Deus de sua própria maneira, e seguindo cada um própria vida, né? Sua própria denominação, seu ativista dos fariseus, prosélito. Jesus não era ativista. Alguns aí achando que ele era, achando que homossexual, maconheiro, anarquista. Não, esse é o Cristo conceito. E aí eu posso amar um Cristo desse, né? Um Cristo doutrinário. Cadê doutrina, irmão? Eu vejo gente debatendo doutrina, se o arrebatamento é preterista, é futurista, é mídia, né? É pós-milenista, e se não for da minha doutrina, morte aos infiéis. Você acredita mesmo num Cristo doutrinário, em que nossa mente tão pequena, e sem muita mergulho e amplitude, definimos uma doutrina, e se eu não seguir essa doutrina, eu anulo o sacrifício de Jesus na cruz. Então, a doutrina é maior do que o sangue. Mas é o Cristo doutrinário. Se não é a minha doutrina, então, se não é o que eu penso, né? E não é nem uma coisa tão embasada, mas eu esbravejo isso. Pode isso, não pode aquilo, tem que ter aquilo, não tem que ter aquilo. A igreja da parede preta, né? Não, é a igreja da parede branca. Não. É a igreja, e aí vai a doutrina. E briga-se por isso, é um Cristo doutrinário, ou um Cristo até mesmo teológico. Vou falar isso mesmo, né? É teológico. Eu estudo teologia, e eu vejo aquele Cristo de conhecimento e saber racional, não é verdade? É teologia. Essas coisas todas, elas são complicadoras. E eu quero perguntar para você, porque nós precisamos definir qual Cristo de verdade eu ando amando. Eu tenho que ver, Paulo me ensina a examinar a mim mesmo. Se sou crente, se estou em Cristo, ou já perdi o pé com a caminhada. Poxa, são coisas que, se Paulo, o apóstolo, ele me adverte, examina o homem, pois, a si mesmo. Ele não manda você examinar o outro, manda você examinar você mesmo. E a base de exame é a palavra de Deus, é o próprio Cristo. E eu tenho que perceber a minha vida. Então, que Cristo eu amo? Eu amo um Cristo ou um Cristo conceito? Não é verdade? Deixa eu descrever algo para você da nossa desenvolvimento da vida espiritual. Sabemos, pela fé cristã, pela Bíblia Sagrada,
que você vai servir a Deus, e para servir a Deus, a gente tem que levar ao Senhor sacrifícios. No Velho Testamento, era todo um ambiente de preparação. Nesses dias também temos. O salmista diz, preparado está, ó Deus, o meu coração, e eu vou te buscar. Então tem que ter uma preparação de coração. Muitas vezes a pessoa chega no culto, e chega ocupada, cheia de menino, um monte de coisa que passou o dia, e ela não entra no louvor e nem nada, ela passa tempo aqui e vai embora, e ela não se preparou. Mas quando a pessoa vem para fazer o culto a Deus, ela sabe que ela tem que participar de cada momento, e ela vai entrando, então ela vai oferecendo a Deus e vai sentir a presença. Mas quando você faz isso no automático, por exemplo, no Velho Testamento era isso. Nós temos Abraão, que foi o edificador de altar, e só não edificou altar quando ele saiu do propósito de Deus para ir para o Egito, que o Egito era o melhor. A terra da promessa estava estranha, seca, tinha luta, tinha inimigos, e ele acelerou, falou, não vou ficar não, vou para o Egito. E quando ele entrou no Egito, ele não fez altares para Deus. E depois também José, o filho de Jacó, ele não teve altares no Egito. Ele até pediu que quando Israel fosse tirado do Egito, então que levasse os ossos dele. E na verdade Deus disse, vai lá e fala para Faraó, deixa meu povo ir. Eles precisam andar para o deserto para me servir, porque ninguém vai servir aqui na terra do Egito. Então aprenda que no Egito, no mundo, ninguém levanta altares para Deus, ninguém pode agradar a Deus estando no mundo, é o que aprendemos. Mas Abraão, ao levantar altares dá trabalho. Para você levantar um altar, é preciso juntar pedras. Juntar pedras, você precisa ter água para fazer parte do processo do sacrifício, precisa ter o animal, precisa abater o animal, derramamento de sangue, você precisa ter cutelo, precisa ter lenha, não é verdade? E precisa ter fogo para queimar tudo aquilo que está envolvido no altar. A nossa vida espiritual é assim. Mas sabe o que acontece? Por longo tempo, o povo de Deus passou a juntar pedras, fazer tudo isso, e até pôr fogo, mas não era um fogo real. Porque o único fogo aceito é o fogo do amor. Quando a gente vai servir a Deus e oferecer algo para Deus, o que deve nortear a nossa vida de servir a Deus é o amor por um Deus que é acima de todas as coisas. Eu amo a Deus acima de todas as coisas, com toda a minha alma, com toda a minha força, com todo o meu corpo, com todo o meu entendimento. Foi o que Jesus ensinou. Você precisa servir a Deus com esse fogo. Quando você for fazer algo a Deus, esse fogo de amor tem que queimar. Essa é a chama que queima o sacrifício. Você canta com esse fogo, você adora com esse fogo, você toca o instrumento, você intercede, você lidera uma célula, você entende o serviço, isso te queima, isso te consome, esse fogo. Se não houver esse fogo, está errado, já entrou no automático, já entrou num distanciamento. Se não há fogo quando eu oro, meu Deus, como é bom orar, como é bom te adorar, como é bom congregar, como é bom ser servo de Deus, sabe? Como é bom ser arguido pelo Senhor, corrigido pelo Senhor, como é bom que o Senhor me viu de uma forma ou de outra, isso queima. Deus, eu te amo muito, porque senão outras coisas irão concorrer, e esse é um dos processos mais difíceis. Então, para amar a Cristo, a primeira coisa que eu preciso saber é que Ele é real. Ele não é um conceito filosófico, ele não é um conceito doutrinário, ele não é um conceito religioso, ele é o próprio Filho amado de Deus. Você tem essa revelação? Gente, eu vou ao culto para adorar um Deus vivo, você não tem imagem, nós não temos coisa alguma, nós temos em nosso coração a imagem do Filho perfeito de Deus, gerado por uma revelação do Espírito Santo. O mundo não entende porque que o crente reúne em lugares e levanta as mãos e chora, e grita, e passa por tudo, e continua. Essa pessoa, sabe, mas eles não veem nada. Nós vimos a Jesus Cristo, Ele é vivo, Ele é real, está no nosso meio. Isso aqui é para adorá-lo, é para reconhecê-lo, e para a gente ser nutrido na vida de Deus que Ele libera. Você tem certeza que Jesus é verdadeiro e fiel? Você tem ciência da sua experiência com Deus? Eu falei domingo passado que passando o que passar, eu sei que Deus é Deus. Há pessoas que não têm a certeza, serão movidas por outras situações. Veja, crer no Cristo real fará com que o ame de fato e em qualquer situação. Crer num Cristo real fará com que eu ame em qualquer momento, em qualquer situação. Acabou. Eu amo a Cristo, Cristo é o meu Senhor, eu amo o Senhor Jesus, eu amo esse Deus todo-poderoso, sabe, não importa o que eu passar, Ele não será apagado da minha vida, porque Ele é real.
Um Cristo que for apenas um bom conceito, um vulto belo da história, não subsistirá. Se eu sirvo um Cristo que é conceito, meu Deus, isso vai embora. Daqui a pouco não é mais. Um Cristo conceito não satisfará o coração faminto, cansado e necessitado. Eu vi uma foto que mexeu muito comigo, acho que foi lá para a região da Bahia. Alguém fotografou um menino, um órfão, um menino de rua, aqueles meninos ali, e ele estava deitado no colo de uma estátua. É uma mulher na estátua, ela está com a perna cruzada, o seu braço está assim, ele veio, se alojou ali e dormiu. E alguém fotografou aquela cena chocante. Aquele menino está buscando a ausência que tem na vida dele, ele quer um colo, ele quer um abraço, ele quer a realidade disso, ele foi buscar em uma estátua. Aquele momento ali, é chocante. E eu falando sobre essa questão da ausência da experiência, vou falar daquela ausência da experiência paternal, que foi uma experiência minha. Eu não tive pai presente, quando os que vieram eram totalmente desequilibrados e não ajudou bastante, não ajudou nada, na verdade. E isso causa ausência de identidade, porque a paternidade te gera identidade e a identidade te evita confusão. Quando você é paternalmente cuidado, sabe, você tem um pai que é presente, que acompanha, que te apoia, que te está ali, ministrando essa coisa, e as durezas da vida virá, porque tendo um pai ou não, a dureza da vida vem, mas aquele que enfrenta a dureza da vida, de aflições e luta, tendo um pai da experiência paternal, ele não ficará confuso, porque a identidade dele foi formada nessa paternidade. Agora eu digo para vocês, eu só desenvolvi essa paternidade quando pude chamar Deus de pai. Numa experiência mesmo com o Senhor, sabe? E aí a gente pode curar isso muitas vezes dentro da igreja mesmo. Eu disse, o pastor Gonzaga de longe foi um pastor muito paternal, e nesse meio não podemos deixar isso apagar e assumir para que haja essa paternidade. Mas veja só, a dificuldade de um órfão de compreender o amor, a segurança, o cuidado de um pai, quando não houve experiência paternal, causa isso. Você entende? Não consigo resolver as coisas, porque não é essa base. Mas eu quero dizer para você que Jesus, ele é um pai que não falha, é um pai poderoso, ele é um pai presente, e isso é o Cristo real, que o mundo acha que realidade é aquilo que se vê, mas Paulo fala que a realidade espiritual, ela é muito mais do que as coisas materiais. O mundo espiritual é muito mais real do que as coisas físicas, sabe, que nós temos à nossa volta, mas isso é uma experiência de olhos abertos pela fé. A experiência viva gera identidade, que tem identidade não se confunde. Perdi, apanhei, tomei um golpe, caí, fui esfregado, tarará, 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 mas eu tenho Cristo real na minha vida, então eu não tenho confusão. Sei que tudo que eu estou passando é muito ruim, é muita luta, mas eu sei em quem tenho crido, e sei que daqui a pouco eu mesmo verei o Senhor com os meus olhos. Você entende a experiência viva? Cristo conceito não traz isso. Pode ser filosófico, doutrinário, ativista, o que for, ele vai ter um limite, mas o Cristo, sabe, esse Cristo vivo e todo-poderoso, que é homem, 100% homem, 100% Deus, que esteve entre nós, morreu e ao terceiro dia ressuscitou, hoje é o domingo da ressurreição. Então, eu creio nesse Cristo vivo. Você crê num Cristo vivo e poderoso, que supre, que te ama, e você precisa desenvolver uma intimidade maior com ele. Isso é uma necessidade da igreja. A igreja cheia de amor real ao Cristo real, o amará realmente. Veja só, uma pessoa que ama esse Cristo real, a bênção e a prosperidade, não apagará o amor que essa pessoa tem. Quantas pessoas você conhece que ao serem abençoadas, receber tudo, se apagaram com o Senhor? O Deus delas virou o prazer que as bênçãos concedeu. O Deus dela se tornou o poder que essas bênçãos lhe concede. Mas uma pessoa que tem um Cristo real em sua vida, ao ser abençoado e próspero, ele se curva diante do Cristo real, porque as suas bênçãos não são maior do que o Senhor. Eles voltam a Jesus e dizem: Senhor, como o Senhor é bom! Meu Deus, eu nada disso merecia. O Senhor realizou meus sonhos, fez milagres, supriu minha vida. O Senhor é bom. Ele se entrega mais ao Senhor. Então, quem vê o Cristo real e vive com ele, não é as bênçãos e prosperidade proveniente da mão do próprio Senhor que o afastará. Quanto mais ele cresce, mais ele se curva diante do Senhor, mais ele se dobra, mais ele reconhece o Senhor. O Cristo
Sabe quem tem um Cristo real? Veja só, perdas e lutas não eclipsará ou escurecerá esse amor. Tribulações e prova não diminuirá esse amor ao Cristo real. Então nem muita bênção, nem muita luta e muita prova diminuirá esse amor ao Senhor. Está definido, ele tem uma identidade, ele tem uma experiência viva e real. E agora você precisa responder isso de forma clara. Você tem um desenvolvido um Cristo, você tem um relacionamento com Cristo vivo ou real, ou é apenas um conceito? Não, é um Cristo real. Então acabou, irmão, está resolvida a minha vida. Ah, morreu fulano. Pois é, eu estou chorando, mas bendito seja o nome do Senhor. Meu Deus, estou passando uma luta financeira, mas bendito seja o nome do Senhor. Meu irmão, tudo acontece coisa ruim, coisa boa para você. Você só diz Cristo sim, Cristo no início, Cristo no meio, Cristo no fim. Cristo é tudo em todos e para a glória do Pai é Cristo. É a identidade do cristão que tem uma experiência real. Vamos dar uma olhada. Na igreja mais apaixonada de todas as eras, ela estava atribulada, perseguida, perdendo muitos seus líderes e membros. Vamos lembrar um pouquinho, já que nós estamos vivendo hoje, celebrando a Páscoa, e é estranho, nós aqui dessa região, do ocidente para cá, vivemos uma celebração diferente da Páscoa. A primeira Páscoa foi celebrada pelo Senhor, instituída pelo Senhor, lá no Egito, quando eles iam sair do Egito, e os elementos da Páscoa já foi determinado. Cordeiro, ervas amargas, os sapatos ajustados, o sangue nos umbrais, não é verdade? A fogueira para assar aquela carne, comer aquela carne apressadamente, tudo era profético para Jesus. Essa é a Páscoa. Hoje temos outros adendos na Páscoa que não tem nada a ver com a Páscoa. E eu fui a um lugar, porque eu tinha que resolver alguma coisa ainda, da parte da minha mãe, e arrastado eu fui para isso, mas chegando no lugar, eu olhei, tinha uma fila tão grande, eu não entendi aquilo, falei, estão distribuindo dinheiro? Ué, vacina para Covid, o que é isso aqui? Não, eles estavam querendo entrar numa loja de chocolate para comprar o ovo de chocolate. Eu falei, poxa, então celebra, é Páscoa, e soca chocolate. É Páscoa, e toma chocolate. Não tem arrependimento, quebrantamento, constrangimento, do entendimento da festa cristã. Porque celebramos a Páscoa? O cordeiro foi morto, o sangue dele foi derramado, ele é assado, sofrimento, dor, por mim, pecador. Não, chocolate. Chocolate. Né? Deram chocolate em Jesus. Não deram um para Jesus. Para ele foi vinagre e vinho lá na cruz. Então, você é cristão. É um Cristo conceito ou um Cristo real? Essa Páscoa eu celebrei o Senhor pelo Cristo real. Eu sentei para meditar no massacre que ele passou por mim. Como? Alguém nessa Páscoa perguntou, ó Deus, como pudeste morrer por mim assim? Como o Senhor entregou seu Filho amado, santo, justo, puro, por mim, pecador maldito? Alguém deve ter feito, é claro, bendito sois vós entre todos os demais. Mas quantos nem a mente aguçou para isso? Porque é Cristo conceito. Fizeram um conceito e eu sigo esse conceito. Eu não sigo um Cristo real, não estou entendendo isso. E é isso que eu quero dizer. Agora veja só. A última Páscoa em que Cristo estava, depois, ali naquela noite fatídica, em que ele seria traído, e ele ele vai celebrar a Páscoa, cordeiro, assar o cordeiro, comer daquela forma toda. Então ele vai fazer aquela Páscoa, mas ele muda, ele põe o pão e o vinho, porque ele vai agora, ele será, sabe o que é estranho? Pedro, João, Tiago, todos daquelas que estavam com ele ali, viu aquilo desde menino, viu os avós, viu os pais, levar o cordeiro da Páscoa, as famílias, é tão poderoso. Nós fizemos no Colégio Conectar Antares, eu e a Sheila, uma live falando sobre a Páscoa, que a gente queria enaltecer justamente essa coisa da família, que Cristo ama a família, e quer que a família seja forte, que a família coma o cordeiro em casa, que a família se alimente disso, preparando para sair desse Egito tão estranho. Então Deus se preocupa com o fortalecimento da família, porque o enfraquecimento da família é a quebra da sociedade. Tem gente hoje que não se importa, mas tem que importar. Quebrar o modo de Deus que fez família, é quebrar a força da sociedade. Por isso nós temos gente que está lutando para quebrar mesmo.
não querem um modelo de família instituído por Deus. É um ataque mesmo. Aí tem gente no meio da igreja que tem um querido conceito filosófico, amoroso ou talvez ativista, que não, toda forma de amor leva a Deus. Já disse que não é isso, aprenda, não é Cristo conceito, é Cristo uma realidade, ele é próprio. Mas olha só, naquele ambiente de profunda tristeza, porque ele vai para o Getsemane, depois de comer o pão e falar sobre aquilo, olha, este é meu corpo que será entregue, os apóstolos coiando assim, né, eu acho que todo mundo assim, docotô, doncovi, meio perdido, e ele dá o pão e parte o pão, ninguém tinha na cabeça ainda o que seria, era um ato profético simbólico, e ele entrega, e ele pega o vinho, o meu sangue derramado. Ninguém com certeza associou aquela cena chocante de matar o cordeiro, pegar o sangue dele, passar nos umbrais da porta, acender uma fogueira dentro de casa, comer aquele cordeiro ali rápido a noite toda. Ninguém assimilou. Mas quando Jesus vai para o Getsemane e ele começa a sofrer, gotas de sangue cai, aquela angústia, os apóstolos pesados, aquele sono. Sabe, irmão, aquele momento que você quer orar e não consegue, e você levanta e embola as palavras, e você sabe que precisa orar, mas você está prostrado. Os apóstolos passaram isso naquela noite. E Jesus vem, vocês não podem orar comigo uma hora. Vocês não podem orar. Não, vocês não conseguem orar. Então vem Judas, o que segue o Cristo ideológico político, que tinha vendido o Senhor por 30 moedas, beija o Senhor, aí levanta Pedro, com a espada, ele também é ativista, vamos, morte, aquele que não é crente, e arranca a orelha de Malco. E ele acaba vendo que aquele Cristo também não é o Cristo que ele seguiu. Ele estava errado no conceito dele. Jesus, uai Pedro, o que você está fazendo com essa faca na cintura até hoje? Você está me seguindo, você ainda carrega essa arma aí na sua cintura para ofender? Não, amor, sai fora disso aí. Jesus como criador, eu queria ver aquela cena dele soldando a orelha de Malco. Soldou. Um rancor e ele colou. E ele é levado. Agora, quem não quer participar num culto de uma comunidade como essa? Vamos lá. Jesus vai chegando, menino, e capeta já vai caindo, vomitando macumba, e aquele tem tudo expulsando o demônio, e gente cega já vai enxergando, surdo já vai ouvindo, a lepra já vai saindo, é morto, ressuscitando, e a comunidade vai crescendo, e os apóstolos trabalhando, Judas, todo mundo ali junto. Como é bom participar dessa igreja, gente, testemunho de prosperidade, de cura. Gente, é lotado, era 5 mil, 6 mil cada culto, e multidão, e vai para um canto e vai para o outro, aquele muvuca de gente, e gente sai de uma cidade, vai para outra, para poder participar desse culto poderoso. Até nesse dia aqui. Até que na noite, no Monte das Oliveiras, traído, vendido, Jesus desce, amarrado, para ser julgado como bandido, infrator da lei, que tinha quebrado a lei sem ter quebrado. Não houve, se você pegar o julgamento de Jesus, Pilatos diz, não vejo nele culpa. Herodes diz, não há culpa neste homem. Só os religiosos condenaram Jesus, dizendo que ele blasfemou, sem ser blasfemo, porque ele é, de fato, o verdadeiro Filho de Deus. Não houve. Quem analisou o cordeiro, viu que ele era perfeito, não tinha mancha, não tinha culpa. Mas ele foi condenado, sendo justo e santo, como culpado por mim e por você. E agora, Pedro, que tinha o Cristo conceito, Senhor, eu nunca te negarei. Jesus falando, tu vai me negar. Não, eu não. Porque todos passam por essa fase, em não discernir muito bem o Cristo que segue. Pedro disse que não negaria, mas negou. Cortou a orelha de Malco, mas depois viu que aquele Cristo não era tão bem claro. Então ele volta, e agora envergonhado, humilhado, porque negou Jesus de todas as formas, está quebrado. E alguém escreveu, Deus, é porque o povo gosta, é fantástico, e é uma verdade. Eles falam assim, olha, mesmo sabendo que Pedro negaria, Jesus não o negou. Jesus não o negou porque Pedro se arrependia. Arrependimento é a porta de pérola para a Nova Jerusalém. Se não tem arrependimento, não tem transformação, não entra, esquece. Esquece, aprenda isso, é Bíblia. Não fique no seu erro dizendo, mesmo errado, Deus me ama. Ele sabe como eu sou. Ele não morreu numa cruz para deixar você sendo pecador, dominado por qualquer tipo de pecado. Ele morreu na cruz para você ser livre de qualquer tipo de pecado. Você ser transformado. Não há glória em Deus, em você ser um homem cometendo os mesmos pecados de antes, dizendo que anda com Jesus agora, vivendo. Não, isso não traz glória. Isso não é fato.
O milagre é a transformação e Deus tem poder para isso. Então, naquela noite, aquele líder da igreja, o pastor Jesus, um homem de milagres, poderoso, vira nada. Vira um ser humano comum ao quebrado, sofrido, condenado. Quanta gente acreditou no condenação? Eu sabia que tinha alguma coisa de errado com esse Jesus. Olha aí, não era o poderoso? Chegaram no pé da cruz e disseram, olha, desce daí, ué. Não é o Filho de Deus? Resolve o seu problema e o nosso, salva a ti e a nós também. Mas não era esse o Jesus? Um dia eu vi uns meninos assistindo a crucificação de Jesus, e escorria, e nós estávamos passando esses filmes, na época o pastor Assene liderava a equipe de passar o filme Jesus em vários lugares. E depois numa praça, a gente ali olhando, e os filhos de pastores, muita gente ali, enquanto passava o filme, menino inquieto demais, corria para um lado para o outro, até que eles parou, ficou assistindo aquela cena. Aí quando eles viram Jesus crucificado, um olhou para o outro e falou assim, ó, Jesus fraco. E o pai foi, eu falei, não, ele tem razão. Ali ele está fraco para que sejamos fortes. Ele é fraco mesmo, por escolha. Ele disse para Pedro, você está achando que precisa da sua defesa, moço? Se eu quiser pedir ajuda para o meu pai, quantas legiões de anjos estaria aqui? Alguns anjos vão sacudir essa terra. Jesus falou que ele clamaria, e Deus mandava legiões de anjos para defendê-lo. Arrasaria com toda a região da terra, com toda a região do universo. Mas ele se entregou por amor. Essa Páscoa foi lembrada com chocolate. Ou não? Tomara que não. Mas se foi, volte para entender. Cristo conceito, está lá. Todo mundo queria participar da igreja, agora aconteceu algo. Estava falando isso até pela manhã e pensei, Senhor, quantas pessoas, até hoje o irmão mandou assim, olha, alguém mandou aqui para mim, ou é verdade que o pastor Hamilton foi para a glória? Quem dera! 3 vezes lá em casa desmaiei, eu já levantei enfesado, porque eu morria e não morria. Falei, está ficando ruim, ué, porque eu morro e não morro. Se eu morresse e não voltasse, mas eu morro e volto, e sofro, e morro, e volto, e sofro. Comecei a ficar desesperado, que eu acreditei que eu não ia passar mesmo. Aí o irmão falou, não, o pastor Hamilton ainda está aí, está dando trabalho aí ainda, não foi para a glória. Mas, alguns falam, irmãos, e às vezes eu até imagino, olha lá a reconciliação na igreja do pastor Hamilton de libertação, olha, ele pegou a doença. Fulano, nossa, viu, morreu um pastor lá, misericórdia, o que está acontecendo com os crentes? Mas esse pensamento tem que ser do mundo que não conhece o Cristo real. Pedro, cadê o Cristo real? Ele vai conhecer. Jesus ressuscita. Diga a Pedro, diga aos irmãos e a Pedro, porque para Pedro foi um choque. O Cristo conceito dele foi destruído, mas Jesus veio salvá-lo. E Jesus falou, diga aos irmãos e a Pedro. Avisa a Pedro, porque ele faz um grupo separado, ele separa Pedro do primeiro grupo, ele tem um tratamento especial e ele encontra com Pedro e fala, Pedro, você me ama? Você me ama de verdade com essa chama que queima o sacrifício, Pedro? Você pega a pedra, você pega o cordeiro, você o sacrifício, tem cutelo, mas e o fogo? Você me ama com esse mesmo valor ou é um conceito ainda? Tu sabe de todas as coisas. Sabe esse risco nosso, o mundo vai falar. Agora eu estou com medo de ir à igreja. Você diz que está com medo de ir trabalhar, diz que está com medo de... Pelo amor de Jesus, é um Cristo conceito. É um Cristo real, porque com Cristo real, no vale ou no monte, Ele é Deus. Perto ou longe, Ele é Deus. Acabou. Eu não vou ficar preso a outra situação. Então veja só, o resultado do sofrimento é esse. Vem a perda, a dor. A perda e a dor é um golpe que nos faz curvar, fechar os olhos. O que acontece quando você perde? Quando você sente uma dor? Cristo deixa de ser o seu Deus? Que os hospitais, onde tem recebido os crentes moribundos, como eu fui, vai lá e você vai ver eles dizer, só o Senhor é Deus, para nós não importa, como Sadraque, Mesaque e Abednego disse, não importa, rei, o que o senhor vai pensar, nós não nos curvaremos, não importa, se Deus quiser salvar, salva, se não quiser também, o problema é dele, nós somos dele e acabou. Esse é o grito da igreja, esse é o grito da reconciliação, é o nosso grito, não importa o que ele faça, se ele nos disciplina, se ele nos corrige, se passamos assolações, se passamos provações, ainda ficaremos confiando nele, porque sabemos que ele é bom, ele é Deus. E não esperemos que quem não entenda, entenda, porque quem já não entendeu, já não entende. É pela fé, é pela experiência do que é real. É o Cristo real, não é para todos. Alguns nunca vão alcançar isso, infelizmente. É uma fé entregue pelo Senhor. Aí fica bom.
Cristo morreu. Todo mundo está triste. Lembra dos 2 discípulos do caminho de Emaús? Eles vão descendo, aí chega alguém perto, um terceiro. Eles olham e falam, o que aconteceu? E eles falam, homem, você não é da nossa região? Você não sabe não? Nós tivemos um grande homem de Deus aqui, Jesus Cristo, de Nazaré, profeta, os reunião dele, os cultos, paralítico. Olha, eu lembro o dia em que vinha uma viúva, e ela tinha um filho único, e o filho dela morreu, e o povo ia levando aquele defunto, e Jesus veio, estava com os apóstolos dele. Quando Jesus viu aquela cena, olha, Jesus ordenou que o filho da mulher, ela levantou, mas mataram ele. Ué, mas ele não era o filho. Pois é, mataram ele. E Jesus fala, homens, vocês não leram o que estava escrito? Você não leu o que está escrito? Ainda que esteja morto, viverá? Esposa, você não leu o que está escrito? Não quero lhe impedir o teu luto, eu quero esclarecê-lo. Igreja, não leste o que está escrito? Ainda que Gonzaga esteja morto, viverá? Se levantará? A minha mãe, a sua, seu pai, todos que confiam no Senhor se levantará. Ainda não leste isso? Não confia nisso? Ele diz por aquele caminho, ele começa a falar das escrituras, e quando ele chega no lugar, eles, não, fica aqui conosco. Fica, Senhor, já se faz tarde, tens meu coração para pousar. Não é isso? E quando Jesus parte o pão e dá graça, eles, era o Senhor. Aí eles falam, porventura não aquecia o coração enquanto ele falava? Enquanto prego a palavra, não te ferve o coração? Não te alinha? Meu Deus, é o fogo. Esse fogo queima, ele queima. Eu tenho vontade de servir a Jesus mesmo, e não há nada que me separará. Não é as bênçãos, os poderes das bênçãos e conquista, não é as ausências de conquista, as dores e a perda, tudo é meu. Jesus é o fogo que queima. Esse fogo que faz o sacrifício ficar incrível. Então, está achando que é bom? Começaram a organizar, a igreja começou a acalmar. Eles vão lá e matam o diácono Estevão. Ah, você quer uma igreja que não tenha problemas. Cristo conceito. Como aquele cidadão que canta música aí horrorosa só para a alma afundar num buraco maior, apelou com os pastores porque queria, vocês não é pastor? Em cima de, por que vocês não oram para esse coronavírus ir embora? Idiota. Sabe o que está dizendo? Não, alma perdida, precisa do Senhor. Escurecido, entenebrecido, sabe? Ele não quer servir o Senhor, ele quer ter folga de ameaça nenhuma para viver desenfreado do pecado, como muitos. Não, eu não vou para a igreja, porque, nossa, o pastor Hamilton, aquela igreja, muita gente pode pensar, pelo amor de Jesus, olha o conceito, olha a ideia, olha o pensamento. Aqui está a igreja que mataram o próprio criador da igreja, mas ele ressuscitou. E eu creio que nós ressuscitaremos, cremos nisso. Eu falei para vocês que o Datafolha soltou uma pesquisa dizendo que os cristãos são os que menos têm medo de morrer. Glória a Deus! Por causa da certeza da fé. Não somos cegos e tolos, tem uma luz que o mundo não tem. Então, olha só, mataram o diácono. Imagina, o diácono, irmão Estevão, ele cuidava das viúvas, dos órfãos, atendia na porta, fazia comida, sopa. Ele era tão amorável, cheio de oração, cheio do Espírito Santo. Mataram Estevão. Imagina o luto da igreja. Oh, irmãos, a igreja foi pegar o corpo do servo mais lindo daquela época, o diácono Estevão. Os apóstolos pegaram, vamos fazer o velório do nosso irmão. E louvado seja o Senhor, porque ele viu o Senhor de pé para recebê-lo. Mas o mundo, olha lá, fazer parte da igreja dessa, moço. Olha como é que o fundador da igreja morreu. Agora, olha como é que está isso aí. Mataram o diácono, né? Pior, capítulo 12, mataram Tiago. O apóstolo Tiago foi assassinado à espada por ordem de Herodes, o governador. Mata Tiago. E aí, quem não é da igreja, quem não é da comunidade, quem não está amalgamado ao Senhor, que só é do conceito, começa, já mataram, esse trem vai virar um problema, vamos sair porque a lei é essa, pegou fogo no prédio, bate fora. Deu problema, vai embora, porque é Cristo conceito, não é o Cristo real. Mataram o apóstolo Tiago.
Eu estou falando isso aqui para mostrar que quanto mais mal acontecia, mais a igreja crescia e se tornava amável, mais elas se entregavam. Eu peguei um texto aqui, eu separei ele, veja só, olha. A perseguição relatada no livro de Atos que fez com que a igreja, fugindo, espalhasse o evangelho por onde ia. Por quê? Causaram isso, matou Tiago, todo mundo ficou assustado, a igreja afastou-se de Jerusalém, saiu, e quem saiu correndo, mas saiu levando uma mensagem de vida e de transformação. O evangelho foi espalhado no momento de dor, no momento de sofrimento, porque não é dor e sofrimento que cala crente não, irmão. Não devia nada, deve calar crente, a sua prosperidade, a sua bonança. Graças a Deus você pode dizer, na minha casa Deus guardou, não pegamos Covid, nem gripe, nem nada, estamos prosperando a empresa, aleluia, irmão, eu acredito nisso, celebre o Senhor e por isso se entregue melhor a Ele. E o outro diz, não, lá em casa passamos, quase morri, minha mãe, meu pai morreu, sei lá quem foi, e foi um arraso. E aí, irmão, bendito seja o nome do Senhor, porque a esperança em Deus, a esperança não são coisas, é uma pessoa, não são conceitos, é uma pessoa, a pessoa de Jesus. Você carrega isso? No século II, um autor anônimo da carta a Diogneto, ele fala o seguinte: mostrava a perseguição como parte integral da experiência cristã. Perseguição, lutas, batalhas são inerentes ao cristão. Ele escreveu, referindo-se aos cristãos, que eles, veja só, que eles amam a todos, mas são perseguidos por todos. São desconhecidos e condenados, recebem a pena da morte e ganham a vida. Olha o que foi escrito no segundo século. A igreja é perseguida, luta, batalha e passa toda essa coisa, ela nunca foi abandonada pelo Senhor. Eu não fui, você acha que a minha casa foi abandonada? Porque aconteceu que eu fui abandonado. Houve alguma coisa na sua vida que você pode dizer que Cristo te abandonou? Ainda que seja a primeira coisa que a nossa alma grita, ela é mentirosa, enganosa, a nossa mente mente, eu falei isso e aviso isso o tempo inteiro, mas o nosso espírito sabe que Deus é rico, poderoso, mas a minha alma é governada pelo meu espírito, e não minha alma vai sair falando besteira. O amor que ela amou a Cristo só aumentou quando as coisas ficaram muito difíceis. Aquilo que eu falei, tem gente que a coisa ficou boa demais, o amor esfriou. Tem gente que a coisa ficou difícil demais, o amor esfriou. Bendito seja você, que de um lado e de outro você diz, o meu Senhor reina. Não perdeu o fogo da paixão que queima pelo Senhor. Veja, o encontro com o Filho real e vivo de Deus eliminará quaisquer situação que queira apagar o amor. Qualquer circunstância, não apaga. Quem encontrou com Cristo vivo e real, nada tira essa pessoa, nada arrebatará ele da mão do Senhor. Nada, o amor o sustém. Cantares 8:7, olha esse texto. As muitas águas não poderiam apagar o amor, nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém desse todos os bens da sua casa pelo amor, seria de todo desprezado. Nada, você não compra o amor. Nada. Muitas águas, ameaças, tribulações, nada paga. Não, eu estou revendo, sabe, porque eu estava indo à igreja, e aí começou a ter umas coisas lá, e então, está difícil, eu pensei que as coisas iam ajustar, mas assim, não, então eu estou revendo, é um conceito. Você está revendo? Você está pensando, está com medo? Não tem clareza da sua fé em Jesus, por causa das bênçãos, por causa das lutas, a ausência delas? Veja, as dores, perdas, aflições que passamos aqui devem mostrar nossa fé, determinação e o amor com que amamos o Senhor Jesus. Está prosperando? Mostra o quanto você ama Jesus. Está na luta, o trem está feio? Mostra o quanto você ama Jesus. É nossa obrigação, sim, temos um Cristo real. Eu achei fera que a confirmação da palavra veio da rede que nos entregou, né, um textozinho dizendo, não são coisas, é uma pessoa. Eu não sou feliz porque as coisas estão dando certo, eu sou triste porque está dando errado. A minha alegria consiste em saber que há um Deus assentado no trono em a minha vida. Há um Deus que não perdeu o controle de nada. E você não se abalará se você tem um Cristo real. Pode acontecer o que for. Você estremece na sua alma, logo você volta, junta de novo e passa a adorar, porque Ele está no trono está e Ele tem um controle, nunca perdeu o controle. Veja a ideia, as aflições
elas têm um fundamento, o sofrimento, a dor, a perda, ela faz algo conosco, ela corta as asas. Sabe quando é cortada as asas para não voar? A dor, a tristeza, ela corta as asas da independência, da arrogância, sabe? Do eu resolvo, eu sou mais. Esse Covid veio e cortou a asa de todo mundo, né? De rico, pobre, todo mundo murchou. A dor e o sofrimento faz isso com o cristão. O mundo tem uma maneira diferente de sofrer, veja só. O mundo sofre debaixo de condenação, debaixo de acusação, porque é pecado. A igreja deve sofrer discernindo que o Senhor faz, o Senhor é capaz. Na minha dor e na minha perda, eu sou capaz de me tornar melhor e não pior, mesmo fundamentado em Deus, por causa do fundamento é esse mesmo. Deus usa a dor e o sofrimento para nos tornar melhores e até vasos mais úteis, mais capazes. Sabe? Não queira você ser uma pessoa que nunca sofreu por nada, porque você seria considerado um homem de ferro, que tudo que toca quebra, insensível. Mas a dor, o sofrimento nos torna quebrantados, nos torna empáticos aos outros. Você já chorou a lágrima de alguém? Tem muita gente que passa pela dor dos outros e fala, não, olha, quantos líderes e pessoas insensíveis porque não sofreu. Jesus veio sofrer como nós. Um pastor, um líder, um homem de Deus, uma pessoa em Deus, tem que ter sido experimentado em todas as áreas. Eu posso dizer, já vivi de ter uma camisa para vir para o culto, de não ter o que comer. Hoje tenho várias roupas, como que quiser e vai onde quiser, mas já vivi miséria e sei o que é não ter isso, sei o que é não ter dinheiro para pagar aluguel, pagar energia, o que é ser pedido para sair da casa que você não tem condições de honrar com o seu compromisso. Eu sei o que é isso também, sei o que é ter dinheiro e sobrar, sei dessas coisas, porque preciso ser empático. Quando uma pessoa diz que sofre, eu sei qual é o sofrimento dela. Quando você vê uma pessoa sofrendo, você sabe o que ela está sofrendo, você consegue ser empático, isso é o poder da dor, mas o sofrimento, ele corta nossas asas, e a gente fica perto do Senhor, sabendo que nada somos, mas não lamuriando, louvando aquele que pode fazer tudo. Senhor, realmente eu não sou nada, sou pó, o que eu sou, mas não fico com, não é essa mediocridade, sabe, da autovalorização, da hipervalorização da dor. Cortaram minhas asas, porque eu perdi alguém amado, perdi valores, e aí eu fico ali, sabe, ó Senhor, acode essa pomba que ficou sem poder voar, eu já não posso ir tão alto, vi que nada sou, dependo de Ti, como um vaso quebrado, estou aqui na mão do oleiro, refaz de novo, eu nem sei como o Senhor vai refazer, mas confio que o Senhor pode refazer, eu estou aqui. Ao mesmo tempo que isso faz conosco também, quando eu vou para esse momento, aí sim, sabe o que acontece? Começa a nascer as asas poderosas da dependência de Deus, no poder de Deus, no grande milagre que Deus é. E então, como o filho da águia, que está ali acomodado, né, dentro daquele ninho, e ela vai trazendo comida, e ele fica folgadão e gordo, e ele não quer cumprir o propósito chamado de voar, como águia, que a mãe é e o pai, e ele fica ali, não vai, então é tirado aquele conforto, e é causada a dor, porque o ninho é de espinho, tem espinho, eu sinto o espinho que a vida me causou, eu vou ter que me mexer, e então nessa hora, eu abro asas para o sol da justiça, e vou alçar o voo mais incrível, pela dor que o ninho do conforto me deu, sou obrigado a me lançar para viver algo novo. Você escolhe. O que o sofrimento vai fazer com você? Te tornar humilde, quebrantado ao pé do Senhor. E enquanto isso, quando você faz isso, Ele te desafia. Agora você vai ter que se mexer. Não, eu não vou voar mais. Eu vou sim. Deixa eu falar para você. Perdi pessoas amadas. Eu perdi gente importante, coisas. Mas o sonho continua. Eu verei o meu Senhor. Enquanto estiver nessa terra, a minha vida é para Ele. Esse é meu propósito. Eu sou pastor, irmão, não sou mais nada. Já o era antes, muito mais agora. Eu não tenho outro propósito, não tenho. Vou cumpri-lo. Você já está definido no seu coração? Olha só. Capítulo 8, já vou fechar. Capítulo 8, versículo 17, parte B. A metade do versículo para frente diz assim: se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados.
O texto está claro. Você quer entrar na sala dos ressurretos que viveram eras e eras, e ali você vai encontrar quem? Um Pedro que foi crucificado de cabeça para baixo. Você vai encontrar um Tomé que foi arrastado por uma cidade, todo ensanguentado, colocado dentro de um invólucro de animal, de couro de animal, deixado para queimar no sol, com aquela coisa apertando e quebrando seus ossos depois de sofrer desse tanto. Você vai encontrar santos do Senhor com marcas que sofreram agruras, e você vai dizer o quê? Não, eu não sofri nada. Você vai estar no saguão dos heróis de Cristo em todas as eras, homens marcados, sacudidos por sofrimento a Cristo, e serão glorificados com Ele. E nós queremos chegar no céu sem uma perda, sem nenhum choro, sem nenhuma marca. Que glória nisso! Eu quero estar entre os vencedores de Jesus. Que o Senhor me dê graça. Não lamuriarei, chorarei perdas e com limite de choro, porque não darei livre curso à minha dor. Não há golpe que me mate, se não for o Senhor que me retira. Entende o que eu estou te dizendo? Senhor, eu vou te amar com todo o fogo da minha paixão. Ele disse: amarás o Senhor teu Deus com toda a sua alma, de todo entendimento, com toda a sua força, com todo o seu ser. Quem ama assim tem um fogo que queima o sacrifício. Esse é o fogo que incendeia o culto. Esse é o fogo que incendeia o serviço, que incendeia a adoração. Eu me queimo, Deus. Eu não estou cansado de ser crente. Eu não estou cansado de ser pastor. Eu não estou cansado. A verdade é que eu estou cansado desse mundo. Mas se ele diz que eu tenho que ficar, eu estou igual Paulo. Eu tenho um desafio. Sei que partir, estar com o Senhor é melhor. Olha o que Paulo disse, você crê? Nós choramos pelo Gonzaga e por minha mãe, um monte de gente aí. Né? Você chorou, crentes? Paulo fala que é melhor estar no Senhor. Mas ele fala que pelo serviço da casa do Pai, ele escolhera ficar para ajudar a igreja. Você está para ajudar a igreja? Como você está ajudando a igreja? Esse dia uma pessoa disse para mim: pastor, eu estou sentindo falta de fulano. Eu falei: não, está bem. Fala: não, porque só posta coisas de fora, no Face, onde vai. Não tem uma postagem de culto, palavra. Eu falei: não, é assim mesmo. Pequenas coisas, denunciam-nos. Pequenas coisas. Sabe? Dá uma olhada aí para você ver como é que é o Face. Mas olha só, ele continua dizendo: então, se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Aí você quer servir a Deus numa igreja que não tem sofrimento. Tá bom, mataram o dono dela, que era Jesus, mas ele morreu e ressuscitou. Ele não está morto, ele vive para sempre. Mataram o apóstolo Tiago. Tiago está no Senhor aguardando. 11 anos depois que Jesus foi crucificado, o pastor enaltecido em Jerusalém, chamado Tiago, é condenado à morte por Herodes, morto à espada. E ele entrou como mártir e está aguardando lá no Senhor. Aí foi Estevão, e vem tantos outros, e estão lá aguardando o Senhor. Mas e você? Se com ele sofremos, você tem sofrido o quê? Irmão, tem gente, eu vou falar para você, é ridículo. Tem gente que não consegue devolver disso, fazer oferta, o que ele oferece é do jeito que ele quer. O Deus dele é ele. Não mexe com ele. Ele não gosta de célula, mas se for grupo em casa ele também não gosta. Ele vai dando desculpa, vai mudando, porque ele não quer. Ele quer viver a vida dele. E você não vai falar com ele sobre dízimo, não vai falar. Ele tem até os estudos que ele já pegou, porque você não deve devolver o dízimo, você não deve obedecer pastor, você não deve congregar, você tem que ser um desigrejado, servir a Deus. Sabe, loucuras dessa geração. Loucuras dessa geração. Olha só. Por que Paulo escreve, versículo 18. Do capítulo 8, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente, porque para mim tenho por certo que a fadiga que o Covid gera de 2020 a 2021, com perdas de empresas, lugares, profissões, pessoas, que toda essa fadiga não há de se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Você crê nisso? Meu Deus, não, meu pai, o que está acontecendo com a igreja? Está acontecendo como está acontecendo? Sim, mas é a nossa resposta que traz luz para o mundo. Quando a pessoa vê você sofrer,
ela encontra esperança no seu sofrimento? Porque no mundo não tem esperança. É desespero mesmo, é loucura. Quando você perde seu ente querido, o seu choro traz esperança? Porque se não for, está errado. Olha, igreja, isso é o que Deus tem ministrado a mim como pastor. Essa é a ordenança do Senhor a mim como pastor, para que eu fale ao seu coração. E você agora se pergunta, eu amo um Cristo ou amo um conceito? Olha o que Paulo fala em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 5, para encerrar. O Senhor conduza o coração de vocês, igreja, ao amor de Deus. Porque sem amor não queima sacrifício. Psiu, psiu. Sem amor. Quantas vezes o nosso amor ao nosso emprego, trabalho, casamento é maior. Preste atenção, aquilo que eu mais me dedico, mais expresso amor. Eu me dedico muito mais ao que eu amo, acabou. É o amor. Então Paulo pede que o Senhor conduza o coração da igreja ao amor de Deus e à perseverança de Cristo. Porque a Bíblia diz que quando Jesus viu o tamanho da obra que ele ia fazer, o preço que ele ia pagar, ele firmou o corpo, fez do seu rosto um seixo, uma pedra, pôs a faca no dente e foi cumprir a vontade do Pai. Quando ele estava no Getsemane chorando, a Sheila perguntou, é uma expressão certa, Getsemane, não há erro. Ele está naquele lugar de dor, ele diz, Pai, se possível for, passa de mim o cálice, mas não faça a minha vontade. Eu queria que o Senhor me poupasse do sofrimento, mas já que não dá, e tem que ser, e se isso glorifica o Senhor, eu vou. Que o Deus de Israel conduza o coração da igreja ao amor do Pai. Por amor você vai. Você fará tudo por amor. Sem amor não vai. Sabe? Então eu questiono a igreja, a você. Você está no melhor lugar que você devia estar. A reconciliação é a igreja viva. No meio disso tudo, quantas pessoas têm me ligado e contado bênçãos, vitória, recompensa, milagres de irmãos. Deus está fazendo demais, tomamos um sacode. Sim! A igreja sempre foi sacudida, mas o sacode, ele traz a realidade de quem é de Deus de fato, de quem não serve um Cristo conceito, mas um Cristo real. Curve a cabeça, também o coração. Feche os olhos, não feche seu coração.